Olá, bem-vindos a mais essa análise. Se a ideia é conseguir falar sobre a rotina diária em japonês com mais naturalidade, este guia foi feito para isso. Vamos quebrar essa gramática juntos. Já parou para pensar em como contar para alguém sobre o seu dia em japonês? Tipo, desde a hora que acorda até o que fez ontem? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para a coisa ficar bem prática, a gente vai montar uma rotina juntos, passo a passo. Assim, as regras da gramática deixam de ser só teoria e viram ferramentas de verdade prontas para usar. Bom, toda a rotina começa de manhã, certo? E para falar sobre ela, o primeiro passo é saber como dizer as horas e marcar quando uma ação acontece em japonês. Ima nanji desu ka? Que significa basicamente que horas são agora. Gozen 7 desu. Gozen shiji desu. Tranquilo, né? Mas e para dizer que algo acontece exatamente às 7? Como a gente faz? A resposta está numa palavrinha que é quase mágica, a partícula ni. Olha, as partículas em japonês são como a cola que junta as ideias na frase. E a ni é tipo uma flecha, sabe? Ela aponta para o momento exato em que algo acontece. E é impressionante o poder que essa partícula tem. Ela é a ponte que liga o tempo à ação. Sem ela, a gente tem só um número, uma hora. Com ela, a gente tem um evento acontecendo naquele momento. Watashi wa gozen 7 ni okimasu. Eu acordo às 7 da manhã. Deu para sacar como o conecta o tempo 7G com o verbo okimasu? É essa a função dela. Beleza, agora que a gente já sabe falar de horários específicos, que tal evoluir para falar de períodos de tempo? Por exemplo, o horário de trabalho, de uma aula. Para isso, a gente tem uma dupla imbatível. A partícula kara, que indica o ponto de partida, e a made, que indica o ponto de chegada. Basicamente, de um ponto até outro. Olha só como isso se encaixa perfeitamente numa agenda. A gente usa o kara para o começo das atividades e o made para o final. Deixa tudo super claro, bem organizado. Ginkou wa 9 kara 3 made desu. O banco funciona das 9 até as 3. Muito bem, agora, e se a gente quiser falar de um dia que já passou? Aí, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo com os verbos e usar o passado. Kigou, nani o shimashita ka? Que seria o nosso o que foi feito ontem. E o segredo para falar no passado é até que bem simples, viu? É só mudar o finalzinho do verbo. Dá uma olhada aqui na tabela como a mágica acontece. O que termina em mas vira mashita e o que termina em masse vira masen deshita. É um padrão bem direto ao ponto. Kinou benkyou shimashita. Eu estudei ontem. O verbo shimasu vira shimashita. Simples assim. Doyoubi wa hatarakimasen deshita. Eu não trabalhei no sábado. Aqui, o hatarakimasen se transforma em hatarakimasen deshita. Então, a gente viu a gramática. Mas como garantir que tudo isso vai ficar gravado na memória para quando a gente precisar conversar de verdade? Existe um método de 6 passos que pode ser uma mão na roda. A ideia central aqui é a seguinte: não dá para aprender de forma passiva. É preciso praticar o vocabulário, montar frases, imaginar conversas. Afinal, não adianta nada saber as regras se as palavras simplesmente não vêm na hora H, não é verdade? E é isso. Em poucos minutos a gente viu como marcar um horário exato, como definir um período de tempo e até como falar do que já passou. Esses são os blocos de construção essenciais para qualquer conversa sobre o cotidiano. Aprender de verdade é colocar a mão na massa, então fica aqui o desafio. Qual dessas técnicas dá para experimentar hoje mesmo? É escolher uma e começar agora a descrever o próprio dia em japonês.